Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui Jimmy Ferner falando de Florianópolis. E enquanto os cachorros do vizinho latem, a gente vai conversar um pouquinho sobre Bitcoin e sobre a perseguição da mídia ao Bitcoin. Por quê? Será que a mídia persegue? Será que a mídia é favorável ao Bitcoin? É contra? Coloquei um título aqui bastante polêmico porque eu sei que as pessoas clicam e eu quero que as pessoas cliquem nesse assunto especificamente porque eu acho que é muito importante. Se tudo deu certo, o título ficou "Por que a Globo persegue o Bitcoin?" E a resposta é um pouco complexa, mas ao mesmo tempo é muito fácil de você entender. Deixando para lá toda a parte de credit miner, deixando para lá todo o interesse que eu tenho, que as pessoas conheçam mais o Bitcoin e se introduzam na tecnologia. O Bitcoin é sabidamente a coisa mais revolucionária que já aconteceu depois da invenção da internet. Talvez comparável com a impressora 3D, e só. E o Bitcoin, ele é uma ameaça a algo que acaba com todos os povos e que exerce domínio do Estado sobre as pessoas, que é o monopólio da moeda. Uma vez que você tem o monopólio da moeda, você controla tudo. Onde foi que eu entendi um pouco mais sobre isso? Foi nesse livro aqui. O que o governo fez com o nosso dinheiro. Não por acaso é do Instituto Mises, e o escritor, o Murray Rothbard, ele é muito bom em simplificar as coisas. Caiu um véu. Recomendo que você compre o livro, vale muito a pena. Ele fala sobre as concorrências de moeda e como isso seria bom para uma economia saudável. E hoje existe uma tríplice sacanagem envolvendo mídia, banco e Estado. Mídia, banco e governo. Eu não preciso oferecer um prêmio para as pessoas adivinharem quem são os maiores devedores de impostos. Se alguém por acaso disser emissoras de telecomunicação, certinho. E por que cargas d'água essas dívidas chegam tão longe, ficam tão estratosféricas e ninguém faz nada? Pelo seguinte, o governo sabe que a TV ainda é a forma mais fácil de manipular a maioria da população. Graças a Deus a internet trouxe acesso a informações que outrora nós não tínhamos. Mas ainda existe muita gente no Brasil e muita gente no mundo que se informa basicamente pela TV. Então, ter a TV trabalhando em prol do Estado é muito favorável, porque ela consegue ainda assim informar a mente de muita gente. Não por acaso, os últimos governantes que a gente teve no Brasil na presidência eram claramente incompetentes, não tinham nenhuma característica necessária para gerenciar um país e ainda assim foram eleitos. Com a maioria onde? Onde mais gente vê televisão. Não é por acaso que onde mais pessoas têm acesso à informação, outras pessoas sejam escolhidas. É interessante para o governo que, ainda que devendo, as emissoras existam. É porque a dívida é usada como moeda de troca para que coloquem as suas propagandas e façam ali os seus interesses. E por que o Bitcoin não é interessante para o governo? Bingo! O Bitcoin é uma moeda descentralizada, não tributada. Declara Bitcoin quem quer. Não estou falando que você não tem que declarar, mas é uma opção sua. Você não tem obrigação nenhuma de escolher declarar o Bitcoin ou pagar imposto sobre o Bitcoin. Por quê? Porque você é dono de uma moeda que foi criada para não ter atravessadores e não ter centralizadores, não ter alguém a quem você presta conta. O Bitcoin ele foi criado, o protocolo dele foi criado para que você, João, Maria, envie as suas moedas, o seu dinheiro, para Marcelo ou Pedro. E João e Marcelo são os detentores da moeda e não precisa passar por uma terceira pessoa ou por uma instituição. Não, João e Marcelo fazem acordo entre si e simplesmente mandam de um para o outro. Não tem um mediador, não tem alguém para ficar com uma fatia disso ou alguém a quem você vai prestar conta. É a liberdade no campo econômico que deveríamos ter com o nosso dinheiro, mas a moeda estatal impede. Nesse livro, Murray Rothbard ele fala sobre a concorrência de prata e ouro, que já existiu e era muito saudável para a economia. Ter várias opções diferentes de moeda era muito bom, porque cada moeda era usada para um tipo de transação. Então a minha recomendação é, entenda de Bitcoin por alguém que entende de Bitcoin. O que eu mais vejo ultimamente são notícias que falam assim, economista disse, eu li ontem essa, economista diz que é mais fácil o Bitcoin ir a $100 do que ir a $100 mil. Beleza, economista diz. Que economista? Em que esse economista é especializado? Ele é especialista em criptomoeda? Ou ele é mais um da escola keynesiana que simplesmente fala que Bitcoin é uma bolha? Ah, não, ele é só mais um da escola keynesiana que fala que Bitcoin é uma bolha. Logo, ele defende os interesses de quem? Ou ele aprendeu o quê? O que ele aprendeu é totalmente diferente do que o Bitcoin nos oferece. A gente tem que entender que a base de informações sobre Bitcoin tem que vir de alguém que é especialista em Bitcoin. E curiosamente, aqueles que são especialistas em Bitcoin ou em criptomoeda, curiosamente, são aqueles que trazem as notícias mais bacanas sobre o tema.
são aqueles que ano passado diziam no começo do ano, quando a moeda custava $1.000, que ela poderia chegar a $5.000 no final do ano, e todo mundo falava, hahaha, esse cara tá maluco. E chegou a quase 20, ou melhor, chegou a 20. Não é interessante para governo centralizador que você tenha Bitcoin ou que você entenda que o Bitcoin é uma boa tecnologia, que ele não consegue te controlar. Vai lá ver se o governo de Singapura, de Luxemburgo estão preocupados. Não, lá a liberdade é prioridade. Então, antes mesmo. Então a minha recomendação é, tudo aquilo que for de Globo, que for de Record, que for de SBT, que for de Band, que for de UOL, que for de Folha, que for de Estadão, esquece. Procure saber mais sobre Bitcoin de fontes reconhecidamente boas. Tem um canal dentro do Infomoney, escrito pelo Fernando Uric, que ali sim é uma boa fonte de informação. Infomoney tem mandado bem, mas ainda assim, volta e meia, um outro escritor fala alguma bobagem sobre o tema. Repito, o Bitcoin é a melhor coisa depois da invenção da internet. Eu não estou falando isso porque o Bitcoin pode te deixar rico ou pode me deixar rico como já está deixando. Eu estou falando isso porque o Bitcoin é a saída de um povo da mão de um governo que só quer saber de dominá-lo. Então, a não ser que você seja submisso e goste de uma escravidão mascarada, divulgue o Bitcoin. Tenha Bitcoin. E não te importe com o preço dele, se ele sobe, se ele desce, se ele cai, se ele aumenta. Dane-se o preço do Bitcoin. O que importa é que o Bitcoin é seu. Use-o, propague-o. E com isso você vai chamar a atenção para aquilo que o mundo todo sabe que seria bom, mas não pratica, que é a concorrência entre moedas. Um forte abraço para você, Jimmy Fenner da Credit Miner de Florianópolis. Tchau, tchau.